clima está quente aqui, mas não é por causa da temperatura, né? É pelas emoções que estão bastante à flor da pele. Eu sou membro de um poder, represento um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos. Nós estamos dialogando com outros representantes da soberania popular. Gente, por favor, Está tudo tão bem até agora, calma. Não. Vamos ouvir. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, bem? ministro. Bom. Não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Pessoal, para tudo, eu vou trazer para vocês o que foi a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado no dia de hoje. O ministro Lewandowski, sim, o ex-ministro do STF, que agora é ministro do governo Lula, da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele foi lá prestar alguns esclarecimentos, já que foi convocado pela comissão e levou a sua equipe inteira, inclusive o diretor da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues, eu acho que é assim o nome completo dele. Bom, enfim, o fato é, gente, que deputados como, por exemplo, Marcel Van Hatten soltaram o verbo ao ponto de pedir, então, que se ele de fato tivesse cometendo um crime, como ele está sendo agora, né, indiciado aí, denunciado por conta de falas na tribuna, que o diretor ali, o chefe, então, encarregado pela Polícia Federal, o prendesse naquele momento. E não só isso, gente. Olha, só vocês vendo, é difícil até explicar para vocês aqui, a coragem do deputado Marcel Van Hatten nas falas dele. Bom, a gente vai ver muita informação nesse vídeo, então não esquece. Deixa o like que é importante demais, compartilha muito, eu vou trazer posicionamentos importantes aqui do ministro, dos deputados. Obviamente a comissão ela era muito grande, então eu vou trazer alguns momentos agora e vai ficar para um próximo vídeo mais momentos importantíssimos também. Então tu já te inscreve aqui embaixo para te receber o próximo vídeo. Já vem para a tela sem enrolação porque esse vídeo está imperdível, fica até o final que tu vai te surpreender. O senhor colocou que a sua equipe é muito técnica, mas o senhor, quando olhar para cá, o senhor vê aqui que também esses parlamentares que são extremamente técnicos. Todos eles aqui foram eleitos pela população exatamente por defender a segurança pública, por combater o crime organizado, por combater o narcotráfico, por combater o crime com afinco. São pessoas que se doaram a vida toda, no meu caso mais de 30 anos, defendendo a sociedade, inclusive com o risco da nossa própria vida. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. Por quê? O senhor, como ministro do STF, na época presidente do STF, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi o criador da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela só tem aumentado a impunidade. Ela tem assolado a sociedade com o aumento do crime. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de morte que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves, 21 anos ele tinha sido condenado, flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Ponta Porã, também 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada quando a população não admite mais esse tipo de situação. Aí a gente olha aqui que na sua gestão, pela primeira vez, houve uma fuga de um presídio federal e foi gasto 6 milhões de reais para tentar buscar novamente aqueles presos que foram lá. E sem falar que o senhor não toma nenhuma providência a respeito das arbitrariedades, os abusos de poder e de autoridade que têm ocorrido em inquéritos onde parlamentares aqui dessa casa
que têm imunidade parlamentar, estão falando na tribuna aquilo que o povo elegeu eles, porque esses são os verdadeiros representantes da população. Eles falam na tribuna e estão sendo indiciados e chamados para ser ouvidos. Em claro abuso de poder e de autoridade. Essas pessoas, esses delegados que estão fazendo isso, eles têm que ser... Tem que ter um PAD para eles. Tem que abrir um processo administrativo disciplinar contra eles, porque eles estão ferindo a Constituição que o senhor tanto diz que defende. Bom, primeiramente, deputado Coronel Ulisses, eu quero dizer que o nosso ministério não abriga ninguém que tenha um viés ideológico, são todos profissionais. Modéstia à parte, esse que vos fala tem 34 anos de magistratura, eu tenho 7 anos de exercício no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Um pouco de crime nós entendemos ao longo da minha carreira, fiquei basicamente em colegiados de natureza criminal e todos que aqui estão têm pelo menos 30 anos de janela em matéria de combate ao crime organizado. Nós temos feito de tudo, a nossa polícia é extremamente técnica, republicana, as críticas à Polícia Federal não procedem, é uma polícia de Estado, não de governo, afirmei isso agora no Senado, onde conversei com os senadores, não vou usar o termo depor, porque eu sou membro de um poder, represento um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos, nós estamos dialogando com outros representantes da soberania popular, portanto, nós temos uma polícia absolutamente apolítica, seja ela a Polícia Federal, seja ela a Polícia Rodoviária Federal. Com relação ao deputado Coronel Ulisses, quero dizer o seguinte, o que disse agora no Senado Federal. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Ao longo dos meus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente. Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isso dessa maneira. Até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos interromper o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Como ministro. Ministro, não, cabeça não. Gente, por favor. Está tudo tão bem até agora, calma. Não. Vamos ouvir. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, bem? ministro. Bom. Não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Agora, enfim, a jurisprudência pode variar, pode variar. Eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, e muito menos o direito à livre expressão parlamentar. Ministro, desde o dia 1º de janeiro de 2023, que nós estamos travando uma batalha contra o governo Lula em relação à cruzada desarmamentista por ele pregada, né? E é muito curioso o senhor apontando o seu ministério como técnico e não político, quando, na verdade, isso é impossível. Todo ministério é político. O senhor está lá para instituir uma política de segurança pública, a política alinhada com a visão do presidente. E como Vossa Excelência falou, quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes. Foi uma afirmação de Vossa Excelência, que é uma afirmação política, que é uma afirmação falsa. Ela contraria uma lei básica da matemática. E eu vou revelar aqui para os senhores. Nos Estados Unidos existem em torno de 400 milhões de armas. 400 milhões de armas. Eles têm 22 mil homicídios ano. No Brasil, temos 3 milhões de armas. Mais ou menos. E são 40 mil homicídios. Então, para mim, essa matemática está bem tranquila. Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele. E o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade,
que é um requisito político. Veja, não é técnico, e eu desafio Vossa Excelência a explicar tecnicamente o que é a efetiva necessidade, até porque eu tenho conhecimento prático de diversos casos em que, obviamente, estavam presentes todos os requisitos da efetiva necessidade e o porte de arma não é concedido, ou a posse de arma, como uma inovação técnica da Polícia Federal, não é concedido, sob a alegação de que não há a efetiva necessidade, que é um golpe. A efetiva necessidade é um golpe, né, utilizado pela Polícia Federal para deferir o porte de arma para quem ela deseja. Vossa Excelência teve o porte de arma renovado. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o meio de defender sua vida e de sua família, de suas netas. Outros cidadãos em situações de vulnerabilidade não têm esse direito sagrado de defender a própria vida. Garantido. Então, eu faço essa observação e essa questão técnica para deixar claro que não há nesse ministério técnica. O que há é política. E a partir do momento que a gente assume isso e fala, é verdade, a gente está aqui com uma política desarmamentista, a gente está se aterrando na realidade e podemos ter um debate mais próprio. Eu fico muito preocupado quando eu ouço falar, então por isso queria ouvir do senhor, que essa PEC, ou o governo tem alguma ideia de mexer com emprego de arma de fogo. Tá aqui, isso aqui foi coisa do G1 que teve acesso, suposto acesso a uma minuta. Gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, isso aqui é importantíssimo. Uso de algemas, eu sei que tem uma normativa, mas eu falo pro senhor, ministro, isso eu falo sem medo de errar e de cometer crimes. Eu trabalhei nas rodovias e vou falar pro senhor, sargento comandante de equipe. Quem decide quem é algemado, a hora que é algemado, quando eu trabalhava na rua, era eu e mais ninguém. E os policiais ali que tinham o poder também de decidir. Porque era a nossa vida que estava em risco e das pessoas que estavam circulando por ali. Não é o STF que está lá, olhando um menor virado no satanás, virado no cão, reagindo com um policial, um adulto, né, surtado, querendo matar todo mundo. Então eu meti a algema mesmo. Primeiro que nós estávamos no meio do mato em rodovias, então eu não posso ficar apegado à letra fria da lei. Eu tenho que cuidar da minha segurança e não ficar com cara de bobo, porque eu trabalhei na pista até com 55 anos, eu não aguentava correr atrás de um cara de 20 anos, isso aí é normal. Então eu metia o grampo nele, algemava ele, se não tivesse algema suficiente, amarrava com um cinto e com um cadarço. São técnicas policiais para se dominar bandidos. Então eu tenho muita preocupação com esse tipo de coisas que eu falei pro senhor. O emprego da arma de fogo. Eu acho que os abusos, os excessos, eles devem ser investigados, se preciso for, devem ser punidos. Agora, doutrinar antes de uma ocorrência, que forma que o policial vai sacar, vai usar uma arma, quem tem que decidir ali é ele. Se ele cometer excesso, ele vai ser responsabilizado. O que está acontecendo, eu vou falar para o senhor aqui, para todo mundo que está me ouvindo, o que está acontecendo é que os policiais estão desanimando de trabalhar, não confiam mais na lei, porque além de muitas leis serem frouxas, a justiça tem sido frouxa com bandidos. Isso eu não estou ofendendo o juiz, estou falando da justiça no sentido de condenações, de solturas de preso. Tanto que nós tivemos um caso no Brasil que choca muita gente, mas eu não fiquei chocado, de um policial jogar um cabra numa ponte. Por quê? Porque o cara chega numa conclusão que não vai adiantar merda nenhuma, permita a palavra, levar aquele cara para a delegacia. O cara foge com uma moto, durante quilômetros, inferniza a vida do cidadão, inferniza a vida do policial, fica falando porcaria pro policial fala, eu vou levar lá, o delegado vai rir da minha cara. Muitas vezes o delegado não, mas com certeza o juiz da cidade sim. Então ele pega o cara perdendo, cometendo um erro, né? Jogando um cara de uma ponte. Outro nóia vai roubar um mercado, que eu vi isso aí, furta 3 pacotes de sabão, já tinha furtado bolachas de manhã, infernizando o comerciante, porque não é um. Se fosse um, a gente ainda juntava e falava, vamos tratar desse sem vergonha. Mas são vários, furtando dia e noite, cagando e mijando na frente da casa dos outros e do comércio dos outros. O policial tá lá fazendo compra, vê o ladrão, tudo espalhafatoso, escorregando, dá 11 tirinhos nele e é responsabilidade e afastado. Vai acabar a polícia no Brasil de vocês afastar a gente. Pelo amor de Deus. Então eu tô preocupado com esses assuntos que eu falei pro senhor. Pessoal, a gente vai vir agora finalmente com a fala do deputado Marcel Van Hatten, e que vai ser uma fala bem forte aí, que foi direcionada tanto ao diretor da Polícia Federal quanto ao ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Se não curtiu, não compartilhou esse vídeo, faz isso agora. Te inscreve aqui no canal, porque a gente traz todos os dias aqui muitos vídeos com informações e muito debate e opinião para vocês. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas parlamentares, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski. Eu até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor isso no final de outubro,
E só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós deputados não costumamos sequer acessar, não era uma intimação, nada. É simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito, e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem queria ir, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos, nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam. Porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados à imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência ao conhecimento uma jurisprudência de um acordo, aliás, eu preciso admitir e confessar, muito bom, da petição 6587 de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se, naquela ocasião, ainda conforme Einstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal, em 2017. Eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Mago, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, eu acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de o senhor dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição. Que muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé,
está acontecendo contra mim, uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. Diz ainda que não permitiremos retrocesso que ameace a garantia fundamental e nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Pergunto, senhor ministro, diante da fala de Arthur Lira, Vossa Excelência vai recuar? Ligou para o presidente para solidarizar com o parlamento e dizer que essa perseguição não vai continuar? Pergunto mais, senhor presidente, caros colegas parlamentares, e se for me concedido 1 minuto apenas, eu prometo que concluo o que tenho aqui a dizer. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Schor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna, porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede no reino da Dinamarca, a podre, na verdade não é no reino da Dinamarca não, é na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, dizendo ao senhor ministro que elogio demais o seu voto proferido e que aqui está no Supremo Tribunal Federal, que a minha defesa aqui é da democracia, é da imunidade, é para que eu possa falar, é para que eu possa me expressar. Eu não estou aqui representando os meus 250 e tantos mil eleitores, faço questão de dizer assim, para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando o povo brasileiro. E é por isso que eu quero saber se Vossa Excelência vai tomar as atitudes necessárias dentro do seu ministério para coibir a perseguição política que ora ocorre. Inclusive, a opinião sobre este meu caso deve ser do conhecimento de todos, qual é a sua. E, finalmente, concluindo, senhor presidente, agradeço demais a sua tolerância e a forma correta como tem conduzido aqui essa comissão. Fábio Alvarez Schor, vai ter consequência o que esse delegado da Polícia Federal está fazendo hoje, senhor presidente e caro ministro? E também... Vossa Excelência vai responder, porque se for no 1 em 1, aí nós vamos sair daqui meia-noite. Só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Por favor, eu não posso admitir esse tipo de comportamento. Eu acho que a revolta e a indignação do deputado Von Hatten seria de todos nós. E ser indiciado por um delegado é jogar o artigo 53 da Constituição na lata do lixo. Então, eu não quero entrar nessa seara, porque senão a discussão vai muito mais além. Mas eu não diria um prevaricador, mas Vossa Excelência não pode falar. Deputado Girão. Pessoal, deputado Marcel Van Hatten soltou o verbo, lembrando que ele tá aí com essa questão aí do indiciamento, né, do processo de investigação contra ele, na verdade, e que, olha, agora com essas falas dele aí, eu não sei se vai entornar ainda mais o caldo ou se vão recuar, né? Fato é que eu vou monitorar e eu vou trazer para vocês. Temos ainda deputados corajosos, não é mesmo? Tá aí então o deputado do Novo, que hoje é um dos destaques, sem dúvida nenhuma, aí da direita na Câmara e no Congresso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueçam, então, de ficar ligadinho no canal, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.